Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Chega aqui em cima, dá um branco, né? Glória a Deus. Eu desejo para todo mundo, eu profetizo na vida de vocês, que um dia vocês vão estar aqui no meu lugar. Amém? Glória a Deus. Mas é uma bênção, eu fico muito feliz e é um privilégio muito grande estar aqui e poder compartilhar a mensagem das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vindo de uma série de ministrações de, basicamente, pessoas desconhecidas, que foram gigantes na fé, os seus nomes estão escritos na Bíblia, porque eles fizeram algo de relevante. E são pessoas que não são muito conhecidas, não são muito pregadas. E eu, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Jeremias 38, versículo de número 2. Jeremias 38, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Amém, irmãos? Eu acredito que é uma passagem bem conhecida. Esse contexto que eu acabei de ler é quando a Babilônia, o exército da Babilônia, cercava Jerusalém, cercava o reino de Judá, porque os profetas naquela época estavam profetizando: olha, vocês precisam se arrepender, vocês estão sendo muito idólatras, estão sendo muito rebeldes contra o Senhor, e o Senhor vai castigar. E Jeremias, ele profetiza para as pessoas, ele profetiza para o povo judeu, né, que eles seriam levados cativos para a Babilônia durante 70 anos. E nesse contexto que eu acabei de ler aqui, a cidade já estava cercada pelo exército da Babilônia. E o que acontecia? O rei naquela época era o rei Ezequias. Ele e os seus príncipes e as autoridades do reino de Judá, eles iam contra essa palavra que Jeremias anunciava. Eles não queriam aceitar a derrota. É basicamente isso. Eles não queriam aceitar a sua derrota. E isso enfureceu muitos príncipes naquela época. Na verdade, foram 5 principais. Eu não vou citar o nome deles aqui, mas foram 5 homens que se revoltaram contra essas palavras de Jeremias. E eles foram até o rei Ezequias e eles buscaram justiça. Eles não queriam aceitar a sua derrota. Eles falavam: não, nós não vamos desistir da cidade de Jerusalém. E eles ignoravam totalmente a palavra de Deus, que era proferida pelo profeta Jeremias. Eles ignoravam totalmente. E o rei disse para eles, o rei Ezequias disse: eu não vou ficar no meio de vocês, eu não vou me opor a vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem com Jeremias. Beleza. Os príncipes, esses chefes do palácio que tiveram essa reunião, decidiram atentar contra a vida de Jeremias. Só que acredito eu que eles ficaram meio com medo de derramar o sangue do profeta. E decidiram fazer o quê? Jogar ele num poço, numa cisterna seca. Uma cisterna, um poço de tirar água. Normalmente, aqui a gente não vê muito, mas no Nordeste tem muito.
um poço de tirar água, porém esse poço não tinha mais água, só tinha lama nesse poço. Era um poço lamacento. Dado esse contexto que o profeta Jeremias foi jogado pelos inimigos no fundo do poço, eu quero continuar a leitura com vocês a partir do versículo 6, Jeremias 38, 6. Que é onde eu vou chegar no meu personagem, né, gente? Ainda não cheguei lá. Não é Jeremias. Vocês estão se perguntando, quem é esse personagem? A partir do 6. Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, apenas lama. E Jeremias atolou na lama. 7. O etíope Ebed-Meleque, o oficial que servia o palácio real, soube que haviam lançado Jeremias na cisterna, enquanto o rei estava assentado à porta de Benjamim. Então o rei não estava no palácio, ele estava sentado à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi falar com o rei. Parando aqui, depois a gente continua nessa leitura. Mas o que eu quero frisar é quem foi Ebed-Meleque? Quem conhecia Ebed-Meleque? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi Ebed-Meleque? Ebed-Meleque, ele não era um israelita, um judeu da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Não, ele não era. Ele era um africano. Ele era etíope. E ele mudou-se, foi para Jerusalém. E conforme ele foi trabalhando ali, ele se tornou um oficial no palácio. Então ele trabalhava cuidando, administrando as coisas que eram do rei. As coisas que eram do rei. Eu vou citar quem era um eunuco. Ele era um eunuco etíope. Outro eunuco que é bem conhecido é Potifar. Quem conhece Potifar? Da história de José, enfim, que a mulher dele deu em cima de José. Então ele tinha um cargo parecido com o de Potifar. Ele cuidava administrava os bens, o dinheiro às vezes, os bens do próprio rei. E Ebed-Meleque, esse nome tem um significado que eu achei bem interessante. Significa um servo do rei. Tem um servo do rei aqui nessa noite, irmãos? Amém, glória a Deus. Nós servimos ao Deus vivo, ao Rei dos Reis. E Ebed-Meleque, o significado do nome dele é um servo do rei. Então, Ebed-Meleque, nesse momento que ele ficou sabendo de Jeremias, não fala que Jeremias e Ebed-Meleque eram amigos de infância, que eles eram conhecidos, que eles estudaram juntos, não falam nada disso. Mas Ebed-Meleque, ao ver aquela injustiça, porque com certeza ele conhecia o profeta Jeremias, que profetizava em nome do Senhor dos Exércitos. Ele parou tudo. Ele não pensou nos títulos, não pensou no cargo, não pensou na sua esposa. Deixa eu falar com a minha esposa primeiro, aí depois eu vou ver se ela deixa eu salvar Jeremias. Não, ele parou tudo. E ele saiu do palácio, e vamos dizer assim, ele foi até o poço. Então, o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que muitas vezes, ao nosso redor, tem uma pessoa que está no fundo do poço. Tem uma pessoa que está precisando de um Ebed-Meleque.
E Deus nos chama para ser um Ebed-Meleque na vida de uma pessoa próxima. Muitas das vezes, nós até já desistimos de tais pessoas. Mas, neste momento, que Deus relembre no nosso coração as pessoas que nós já deixamos de lado e voltamos para o palácio. Então, que nessa noite nós tenhamos esse pensamento. Saia do palácio e vá até o poço. E faça o quê? O que Ebed-Meleque fez depois que ele saiu do palácio? Ele foi de encontro ao rei. Ele teve, olha a ousadia de Ebed-Meleque, a coragem que ele teve. Ebed-Meleque, continuando a leitura, então ele saiu do palácio, foi falar ao rei, no versículo 9. O que ele disse ao rei? Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, lançando-o na cisterna. É certo que morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois acabou o pão da cidade. Então o rei deu estas ordens a Ebed-Meleque: o etíope, leva contigo 30 homens. Quantos homens fala ali em cima? 30 homens. Teve versões que fala 3 homens, porém a maioria delas fala 30 homens. Leva contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Assim, Ebed-Meleque levou consigo os homens e entrou no palácio real, debaixo da tesouraria, e pegou dali uns trapos velhos e rasgados, e roupas velhas, e com cordas os baixou a Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque disse a Jeremias: põe agora debaixo dos braços esses trapos velhos e rasgados, de modo que fiquem entre os braços e as cordas. E Jeremias fez isso. E tiraram Jeremias com as cordas e o alcançaram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Amém? Então, irmãos, Ebed-Meleque, ele teve a ousadia, a coragem de ir de encontro ao rei, porque imagina, ele foi de encontro ao rei, ele poderia ser morto, ele poderia tirar os títulos dele, poderia, sei lá, ele poderia ter N consequências daquele ato, daquela ousadia, daquela coragem toda. O rei poderia falar: quem é você? Por que você vem desacatar algo que eu já disse? Eu não estou no meio. Fizeram lá, beleza, não foi ordem minha, mas não vai desfazer. Mas a coragem que Ebed-Meleque teve de se colocar diante do rei. Eu quero perguntar para vocês nessa noite: vocês têm tido coragem e ousadia de se colocar diante do nosso rei? Não precisa responder, fica no coração de cada um. Nós temos que voltar ao primeiro amor, a voltar a ter aquela ousadia de entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta, assim como o pastor disse, de Mateus 6, entrar do nosso quarto, fechar a nossa porta, orar, buscar o Senhor. Muitas das vezes, somos nós que estamos no fundo do poço. Somos nós que estamos no fundo do poço, porque na Bíblia fala que estava cheio de lama. Jeremias estava atolado de lama. E essa lama, muitas vezes, representa, nas nossas vidas, se a gente está no fundo do poço, representa às vezes um problema financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, pecados,
bebedice, drogas, vícios. Eu não sei. Às vezes, quem se colocou no fundo do poço foi você mesmo que se colocou no fundo do poço. Às vezes, o rei permitiu que o inimigo te colocasse no fundo do poço, para que você pudesse olhar para o lamaçal que está ao seu redor e reconhecer. Porque quando estamos no fundo do poço, a gente tem dois lugares para olhar. Ou é para baixo, no caso de Jeremias, era para a lama, que às vezes estava na cintura, no joelho, não sei. Mas ficar ali desesperado com aquela situação, ou a gente olhar para o alto, que é da onde vem o nosso socorro, é da onde vem a nossa salvação. Assim, eu quero ler um versículo com vocês que está em Jó. Deixa eu só achar, gente. Jó 19, 25. Jó 19, 25. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Nós devemos olhar para o alto e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu acredito que quando Jeremias estava naquele poço, ele pensava assim, eu sei que o meu Redentor vive. No coração dele, ele clamava ao Senhor. E o Senhor providenciou Ebed-Meleque para poder resgatar. Então eu quero destacar a coragem de se colocar diante do rei. Irmãos, Ebed-Meleque, ele foi um intercessor para Jeremias. Muitas das vezes, nós devemos ser intercessores, ter coragem, ousadia para sermos intercessores diante do rei por uma vida, por uma pessoa. Devemos descer do palácio, ter coragem para olhar nos olhos do rei e falar, fizeram uma injustiça com ele. Ele está no fundo do poço. Ele vai morrer. Ele vai morrer. E Deus, o nosso rei, providenciará o socorro. Por mais que foi o rei que permitiu, o mesmo rei permitiu o socorro. Amém, irmãos? E outra coisa que eu gostaria de destacar, irmãos, que me chamou muito a atenção, porque quando Jeremias, ele foi descido, ele não foi jogado, ele foi descido, desceram ele de cordas. Desceram ele de qualquer jeito, às vezes machucou, às vezes, sei lá, sangrou alguma coisa, mas quando Ebed-Meleque está a caminho de salvar Jeremias, olha como Deus é maravilhoso. E eu vejo que Jesus faz assim. Quando a gente está no fundo do poço, Jesus, ele não só quer tirar a gente dali, mas ele quer tirar a gente de uma maneira que nós não nos machuquemos, Jesus, ele tem uma compaixão, um amor pelas nossas vidas. Mais vale a ovelha perdida que foi encontrada do que as 99 que estão já guardadas. Então, olha como é interessante, no versículo, deixa eu só ver, 38, do 11 ao 13, Jeremias 38, 11 ao 13. Assim Ebed-Meleque levou consigo os homens, entrou no palácio real, debaixo da tesouraria, e pegou dali uns trapos velhos e rasgados, e roupas velhas, e com corda os abaixou a Jeremias. Ou seja, antes dele jogar a corda, só a corda, ele pegou os trapos, as roupas velhas, os panos velhos. Para quê?
E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora debaixo dos seus braços esses trapos velhos e rasgados, de modo que fique entre a corda e os seus braços. E Jeremias fez isso. Olha a compaixão de Ebed-Meleque, irmãos. Olha que maravilhoso. Ele poderia muito bem ir lá, joga a corda, vamos te tirar daí, beleza, tá salvo. Fiz a minha parte, ele seria lembrado? Seria. Mas, irmãos, olha esse detalhe que a Bíblia deixa. Às vezes a gente fala, a Bíblia não tem detalhes, não diz como isso aconteceu, mas olha como que Deus deixa esse detalhe aqui. E eu comparo muito com o que Jesus fez na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que Ele te tirou de um lamaçal de pecado, do fundo do poço, onde você não tinha mais esperança, onde eu não tinha mais esperança, e de uma maneira tão amorosa, tão pensando em tudo, para eu não me machucar. Eu vejo que Jesus é maravilhoso. E eu vejo uma qualidade tremenda na vida de Ebed-Meleque. Tremenda, irmãos. Maravilhosa. E indo para o final, irmãos, para a gente poder finalizar, Ebed-Meleque, ele terminou o texto. Ele falou: Jeremias, eu preciso de umas 20 vacas lá, uns 30 carneiros. Você tem como orar aí por mim? Ele falou isso, irmãos? Não falou nada. Não falou nada. Ele fez tudo isso sem querer nada em troca. Olha, compara com Jesus. Ele nos amou antes da gente nascer, antes da gente saber quem era Ele, Ele nos amou. E Ebed-Meleque teve essa compaixão de não querer nada em troca, teve a coragem, a audácia de se colocar diante do rei, para poder fazer justiça na vida de Jeremias. Eu quero ler com vocês, para a gente finalizar, Jeremias 39, Jeremias 39, do 15 ao 18. A palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda. Vai e fala para quem? Vai e fala para quem, igreja? Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou para cumprir as minhas palavras sobre esta cidade, com catástrofe e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante de ti. Mas eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem teme, pois certamente te salvarei e não cairás pela espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto confiaste em mim. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Parece que não ouvi nenhum glória a Deus aí. Glória a Deus, irmãos, aleluia. A recompensa virá, irmãos. A recompensa, mesmo você fazendo sem querer nada em troca, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é maravilhoso. É claro, nós não devemos fazer as coisas esperando alguma coisa em troca. Mas Deus fala, Jesus fala, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai que está no céu?
Então, esse momento, só para vocês entenderem, irmãos, esse momento aqui, Jerusalém estava sendo invadida. Jerusalém, o palácio já estava pegando fogo, a cidade já estava pegando fogo, os príncipes, vocês lembram dos príncipes lá do começo? Que a gente falou, os príncipes que conspiraram contra Jeremias, já estavam mortos, já foram decapitados, eles já estavam mortos. E a palavra veio para Jeremias, porque Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele não permitiu, ele fala nesse capítulo 39, não toca em Jeremias. Manda lá alguém para ajudar ele, para levar alimento, não toca nele. Ele mandou até um servo para Jeremias. Jeremias intercede depois pela vida de Ebed-Meleque. Irmãos, que palavra maravilhosa que tocou muito, muito meu coração. Pelas atitudes de Ebed-Meleque, pela coragem deste etíope, um africano etíope, que poderia muito bem lavar as mãos ali e falar, não é comigo. A compaixão que ele teve com o profeta Jeremias, de salvar ele de uma maneira que não machucasse, que não causasse feridas. Essa compaixão é maravilhosa. E a recompensa, irmãos, a recompensa pela fé, a recompensa pela justiça, a recompensa pela coragem, a recompensa pela compaixão, ela virá, irmãos. Neste momento, nós podemos estar no fundo do poço. O fundo do poço em nossas vidas pode ser uma frieza espiritual. Mas, irmãos, deixe essa frieza. Tenha coragem para buscar, para entrar na presença do teu rei, do nosso rei. A frieza espiritual, ela pode ser um lamaçal que ela vai te prender e não vai te deixar sair. E o inimigo vai estar feliz. Irmãos, o inimigo, ele quer nos prender. E eu oro e eu peço pela vida de cada um nessa noite que tenha um Ebed-Meleque na vida de vocês, se vocês estiverem no fundo do poço, rodeado às vezes por pecado, por frieza, por medo, eu não sei. Mas eu peço, se você está no fundo do poço, se você está perdido, olha para o alto. Se você olhar para baixo, só vai ter lama. E essa lama vai começar a te cobrir cada vez mais. Não tem pão. E agora? O que eu vou fazer? Eu oro, irmãos, que um Ebed-Meleque esteja intercedendo diante do rei pela vida de vocês. E se você não está nessa situação de fundo do poço, seja um Ebed-Meleque. Seja uma pessoa de coragem. Seja uma pessoa de compaixão. Não aponte o dedo. Não fique no seu palácio apontando o dedo. Mas eu já ajudei. Nossa, eu já ajudei tantas vezes. Já orei tantas vezes. Você está aqui no seu palácio. Desce no poço. Desce no poço, irmãos. Dá a mão. Joga cordas. Joga os trapos. Ajuda, irmãos. A tua oração faz diferença na vida de uma pessoa que está no fundo do poço. Em nome de Jesus, irmãos, que vocês saiam com essa palavra gravada. E eu oro em nome de Jesus, que o inimigo não roube essa palavra do coração de vocês. Em nome de Jesus, tenha coragem para estar diante do rei. Analise, eu estou no fundo do poço? Ou eu posso ser um Ebed-Meleque? O que é o meu fundo do poço? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, eu não dou conta, eu estou sem força, o poço é alto, eu não consigo sair daqui. Irmãos, olha para cima e diga, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele reina, e Ele vai me tirar daqui, irmãos.
tenha coragem, não desanime, porque a sua fé será recompensada. A sua fé será recompensada. Ah, mas e se não for aqui na terra? Irmãos, você terá um galardão muito grande no céu. Em nome de Jesus, irmãos, eu fico muito grato, muito maravilhado de poder compartilhar a mensagem do Senhor com a igreja. É uma experiência que eu desejo para todos vocês, porque Deus usa, irmãos, Deus transforma. E abra o seu coração nessa noite, seja transformado e saiam daqui lembrando o nome desse eunuco etíope, Ebed-Meleque. Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Se coloque de pé para nós encerrarmos. Irmãos, como o Gui disse, talvez a gente não esteja no fundo do poço, mas existem pessoas do nosso lado, dentro da nossa casa, no nosso convívio, que estão precisando de Cristo, que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Nós conhecemos Cristo. Nós sabemos que o Deus que nós servimos opera milagres, restaura e salva o perdido. E muitas vezes a gente tem se calado. A gente tem negado a Cristo para as pessoas que estão do nosso lado. A gente não tem sido portador da mensagem do Evangelho, porque a gente recebe e quer só para a gente. A gente quer a bênção só para a gente, só para a gente. Mas existem tantas pessoas que precisam de Jesus, irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos, que têm tudo, mas não têm Cristo. Fale do amor de Cristo. Respire Cristo. Seja a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Eu sempre digo isso ali no altar, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Que elas olhem para nós e pensem assim, ó, eu sei quem pode me ajudar. Eu vou lá conversar com o Leno, eu vou lá conversar com a Luana, eu vou perguntar para o Igor o que ele tem feito, que Deus tem agido na vida dele. E que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém. Irmãos, eu estava pensando nisso hoje, eu vou ser bem breve para a gente já encerrar. Talvez, igual eu, vocês já tenham se questionado assim. Eu nunca levei ninguém para Cristo. Eu nunca fiz diferença na vida de ninguém. Eu não tenho, a minha vida não é motivo de falar assim, nossa, olha quantas coisas já fez, olha isso, olha aquilo, olha quantas pessoas ela levou para Jesus. Talvez você pense assim, eu nunca fiz nada disso. Mas se a gente falar de Jesus para uma pessoa, e essa única pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente já fez a diferença em uma geração. A gente já transformou uma geração inteira. Porque se essa pessoa que aceitou Jesus através de nós, fale de Jesus para outro, que vai falar de Jesus para outro, que vai falar de Jesus para outro, que vai converter a sua casa, que vai converter os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Olha a diferença que nós fazemos no reino dos céus. Olha quantas almas nós arrancamos das garras de Satanás e levamos para o céu junto com a gente. Seja portador da mensagem do Rei. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus.